Provérbios, capítulo 12, a partir do versículo 6, que os versículos anteriores nós estudamos aqui na quinta-feira. Então, queridos, precisamos de cumprir o que está escrito na palavra. Isso é individual. Precisamos entender o mover de Deus, e isso é individual. E aqui no versículo 6 diz assim, em Provérbios, capítulo 12, versículo 6. As palavras dos perversos são armadilhas mortais, mas quanto aos justos falam, há libertação. Então, queridos, qual cristão que eu sou? Que atitude eu estou tomando na minha vida cristã, como um cristão? Eu estou aprendendo assim, quando eu sou levado a fazer algo, falar algo indesejado, eu vou buscar o Senhor, eu vou buscar a direção de Deus para trazer a resposta que não foge da firmeza e da correção do Senhor, mas mostrando que vem do Senhor. Eu não quero trazer nada de mim mesmo, porque as pessoas estão assim, sabe aqueles maus crentes, os crentes que coisas que não deviam estar na vida deles estão, eles usam isso para se justificar e culpar o outro. Eles usam isso para se engrandecer e amaldiçoar o outro, para se vangloriar, quer dizer, uma glória que não vale nada, em cima do outro. Então eu busco direção. As palavras dos perversos, ou seja, as palavras dos crentes perversos, dos crentes que carregam a perversidade no seu coração, são armadilhas mortais. São armadilhas mortais. E a igreja de Deus está caindo nessas armadilhas. Toda a igreja de Deus na terra está caindo nessas armadilhas. Porque começa a dar ouvidos a perversos, a falsos, a enganosos. Começa a dar ouvidos e começa a praticar isso. E começa a defamar, e começa a humilhar, e começa a enfraquecer. Quando a palavra é trazida dentro da letra, dentro da condição pelo Espírito de Deus, é uma história. Acontece diferente. Mas quando a pessoa traz com perversidade no coração, é armadilha. Na história da igreja, querido, se você pegar a história da igreja, você fica assustado de quantas coisas armaram contra Jesus. Quantas coisas fizeram contra ministérios, contra pastores, contra irmãos, contra vidas que serviam a Cristo. Inúmeros. Que deturparam a palavra verdadeira, e muitos acreditaram na deturpação dessa palavra e bandeou para esse lado. Vamos começar lá no céu. Satanás trouxe aquilo que não era de Deus, usurpou aquilo que não era dele, e nessa brincadeira, 1/3 parte foi com ele. Está vendo como é que é um perigo e é fácil? Então, a nossa Israel terrena, espiritual que caminha nessa terra, imagina 1/3, mais de 1/3, indo para o engano. Imagina se você ficar contra tudo isso. Em cada 10, 9 bandiou. Fica você contra os 9. Você vai passar aperto. Se você não tiver o suporte do Senhor, se você não tiver a palavra do Espírito Santo, a parte B desse versículo não acontece. Você é contaminado pelas coisas erradas, pelas coisas do engano. Você se perde ali porque você não esperou no Senhor. Mas se você cumprir a parte B, que é, mas quando os justos falam, há libertação. Então, quando você está numa posição de conhecimento das coisas de Deus, porque você está ouvindo o Espírito de Deus, porque você está aceitando as coisas do Espírito de Deus, você consegue quebrar a armadilha dos cristãos maus. Dos cristãos que só olham para o seu próprio ventre. Os cristãos que imaginam coisas, criam coisas e acham que todo mundo é igual. Então aqui você consegue quebrar a libertação. A sua libertação, que você não se contamina com essas coisas. A primeira é com você, porque você está perseverante, está buscando. Você começa a ver, irmão, quando você começa a ver as coisas do mundo espiritual, é assustador.
É muito rápido, é sim, ó. Deus vai trazendo, vai revelando, você vai recebendo, vai tendo confirmação, vai tendo unção, vai tendo batalha, vai tendo vitória. É muito rápido, é uma coisa assustadora. Então, se você fala com uma pessoa que busca no Senhor, que se humilha na presença do Senhor, que procura fazer o seu melhor para o Senhor, para que o nome dele seja glorificado, aí sim a libertação. Aí sim a sua palavra é cheia de poder. Por quê? Porque você falou cheio do entendimento que o Senhor tem te dado. Cheio da capacitação, da sabedoria que o Senhor tem te dado. E não a sua, o seu conhecimento, o seu entendimento, o seu estudo. Isso tudo é bom? Sim. Mas usado mal não serve. Se uma pessoa estudar e formar e ter inúmeros diplomas e chegar acima de um doutorado, PhD, não sei o quê, mas usa isso para o mal, adiantou alguma coisa? Não. É um mal profissional? Não adiantou nada. Não adianta fazer curso, não adianta fazer palestra, não adianta fazer nada, porque continua mal. Agora, quando você faz e é justificado pelo Senhor e traz segundo a vontade do Senhor, você prestou atenção aqui na minha tradução? Mas quando os justos falam. Quando aqueles que é justificado, aqueles que estão diante do Senhor, falam. Isso não é para qualquer um, meu irmão. Você vai ver coisas que não vai haver libertação, que não vai haver transformação, que não vai haver mudança, que vai continuar na mesmice, e se você não for cristão de verdade, segundo a vontade do Senhor, você cai. Você vai caminhando, se você não percebe, irmão, não percebe, você não percebe. Quando você assustar, numa empresa, as pessoas te vigiam. Sempre tem uma hierarquia, sempre tem uma área, sempre tem alguém. Então, muitos ali, numa indústria, por exemplo, ficam vendo a produtividade. Começa a ver que você não está produzindo. Primeiro eles te dão uma ideia, uma conversa. Está com algum problema? Muitas firmas hoje têm psicólogos, tem não sei o quê. Uma alta ajuda, uma ajuda humanamente dizendo para as pessoas. Está com algum problema? Então tem ali as pessoas para a primeira conversa, a primeira chegada. Não, tal, não sei o que, hoje eu estava com dor de cabeça, tal, enfim. Aí, tem quem observa que continua não produzindo, continua descendo. Aí a conversa já não é essa mais. A conversa já é um pouco mais dura. Já fica ali o chefe, o supervisor, quem quer que seja, mais na cola. A terceira conversa, já não tem conversa. É balão, é isso, é aquilo, é advertência, mas não sei o quê. Para chegar numa final, sabe de quê? Primeiro, tira a pessoa e bota a pessoa para zanzar. Começa a castigar a pessoa. Esse é o papo das empresas, começa a castigar. Ou até a pessoa pedir conta, ou até dar um tumulto e eles mandar embora. Com uma justa causa, sem justa causa. E as coisas de Deus, querido? Você não percebe, você vai perdendo as coisas de Deus, vai perdendo a função, o Senhor vem avisando, o Senhor vem falando, o Senhor vem mostrando, o Senhor vem direcionando em todo o caminhar, desde a hora que você levanta. Quantas coisas nós fizemos hoje, para estarmos reunidos aqui hoje? Não é só agora, é desde lá. Esse preparo agora é para que a cada dia você lembre e caminhe com o Senhor. Lembre e mude a história. Porque vir na casa de Deus e eu quero uma bênção, sai só por causa da bênção, vai embora por causa da bênção. Está vendo o ensinamento errôneo? Então as pessoas estão caminhando para esse lado. Só o conforto. Vem na igreja, só o conforto. Na casa dele não tem conforto nenhum, mas na igreja tem conforto. Na igreja tem conforto, na igreja ele fala com as pessoas, ele ministra nas pessoas, ele faz, acontece, sendo que nem um sangue tem. Mas na casa dele é um vazio, na casa dele é um solitário, na casa dele está perdido. Mas eu preciso de ir lá buscar minha cura. Eu preciso ir lá porque eu torci o pé, porque eu quebrei o braço, porque o meu dedo, porque a minha cabeça, porque não sei o quê, porque eu não sei o quê, porque não sei o quê, porque o meu sentimental, porque eu preciso de arrumar uma namorada, eu preciso de arrumar uma mulher, porque eu preciso daquilo, preciso daquilo outro. Enfim, é uma bagunça. Mas ele só vai em função daquilo. Este é o perverso. É o cristão
que não tem vínculo nenhum com Deus, irmão. Nenhum. Agora, aquele que errando, falhando, mas continua perseverando, continua buscando, continua, sabe, proclamando a verdade. Jó não era certíssimo, Abraão não era certíssimo, nenhum deles, do passado, dos que andaram com Jesus e de hoje, não é perfeito, mas buscam perfeição, buscam mudança, não trazem armadilhas mortais. A igreja de Deus hoje está cheia de armadilha, por causa, sabe, dessas pessoas. É muita armadilha, irmão, é muita armadilha. Você lembra do laço passareiro? Armadilha. É muita armadilha. Quem tem que estar atento são aqueles que querem servir de verdade, que são justificados de verdade, que saem justificados de verdade, porque falam a verdade, porque proferem as coisas de Deus, porque não perde o vínculo, não perde a comunhão, não perde a união, não perde as coisas do Senhor. Amém? Esse é o cristão. Aí é a libertação. Tanto a sua como de outro. Porque onde você falar e fizer, as pessoas pensam 1000 vezes. Não, peraí, ele falou um negócio ali que eu não sabia. E aquilo fica, irmão. Aquilo fica. As nossas palavras, elas não são julgadas ao vento, não. Não, elas ficam por causa do selo do Espírito Santo. Por isso que Deus falou que a palavra dele não volta vazia. Então, quando a gente profere a palavra de Deus, quando a gente já pensou, quando a gente fala alguma coisa, muitas vezes talvez você nem viu ali que foi pelo Espírito de Deus. Mais tarde, assim, puxa vida, por que eu falei isso? Porque foi o mover do Espírito de Deus. Permanece. Permanece. As pessoas são incomodadas, são chamadas pelo Espírito de Deus, são advertidas, enfim, acontecem muitas coisas. Até aquela pessoa não querer mais ouvir o Espírito de Deus. Aí, problema dela. Mas até então, como nós servimos? Até então, quais são as minhas atitudes? Até então, como estou fazendo? Eu sou a primeira parte ou a segunda parte? Irmãos, eu vi tantos irmãos caírem em armadilhas mortais que eles perderam tudo. Sério. Perderam o emprego, perderam a saúde, perderam a família. Por causa de armadilhas mortais. E eu não estou falando da armadilha do mundo, no macumbeiro, feiticeiro. Você já derrotado, irmão. Se você não vencer isso, na sua primeira oração, no seu primeiro momento, você está muito longe da verdade. Isso aí, você já é vencedor. Amém? Somos mais que vencedores. É nessas coisas. É nessas coisas. É nessas coisas. Agora nós precisamos vencer aqueles que caminham e que não são dos nossos. Que o coração não está. Que você vê aí, ó. Seja para quem for, meu irmão. Ops, não. Isso Deus não quer, não. Isso Deus não faz, não. Porque isso, sei o que. E é assim, comigo é pior, né? Comigo é um pouco pior. Eu falei assim, Tira o pastor e vamos só de homem para homem. Tira o pastor e vamos só de irmão para irmão. Tira o pastor e vamos só de família de Deus. É assim que funciona. Tanto para mim quanto para o outro. Por quê? A libertação. Aí é a libertação. Mas enquanto eu aceito, enquanto eu participo, enquanto eu, sabe, eu fico ali, ó, não é comigo, não é comigo, não é comigo, quem perde somos nós. As armadilhas mortais começam a nos arrastar. É a armadilha que te separa de Deus. É a armadilha que te tira da presença de Deus. Que isso? Não vou lembrar de Pedro, né? Não, eu estou pronto para morrer com o Senhor. Pedro, você vai me negar hoje. Na hora que o galo cantou, a gente tinha negado 3 vezes. Se o galo demora a cantar, misericórdia. Então nós não estamos prontos. Carecemos da misericórdia de Deus. Carecemos do Espírito Santo de Deus trabalhando em nós. E não só das coisas. E não só daquilo que nós queremos. Isso Ele nos dá, querido. Ele nos dá. Muito crente, recebendo as coisas de Deus para a condenação. Porque recebe e não agradece a Deus. Recebe e esquece de Deus. Esquece, irmão. Esquece. Você
falar, não, isso é mentira, não, misericórdia. Não, esquece. Esquece. Tem que vir, sabe, uma pessoa de um outro país, sabe, um anjo do Senhor, para poder falar aquilo que nós estamos cansados de ouvir e não praticamos. Não, fulano falou, agora eu vou fazer. Não, já era o que você está fazendo há muito tempo. Já era o que o cristão está fazendo há muito tempo. Sabe por causa de quê? Sabe, lá no final, você vai ter que se explicar para Deus. Todos nós. Essa armadilha que você colocou na vida do meu servo. Essa armadilha que você colocou na vida da minha serva. Tem um texto interessante, eu não vou entrar nesse detalhe, só vou falar rapidamente. Tem um texto interessante, um estudo, melhor dizendo, interessante, que entra na teologia sistemática. É que é o seguinte: é válido mentir para ganhar uma alma? Interessante, né? É válido mentir, é válido omitir, é válido esconder as verdades, esconder muita coisa para ganhar uma alma para o Senhor? E aí vem todo o estudo de Gênesis a Apocalipse. Nos evangelhos, então, assustador. Então, e aí, meu irmão? Qual que é a palavra? O que nós falamos? Muitas vezes nós erramos, irmãos. Não, eu tenho certeza que ele está com o Senhor. Eu tenho certeza que ela foi para o Senhor. Para agradar o que ficou, e para o que ficou nunca servia a Deus de verdade. Agora é com Deus, meu irmão. Agora é sua vida. Foi? É com Deus. Agora aqui. Vamos voltar para você que está diante de mim, que está vivo. Agora é sua vida. E pelos textos ela vai ensinando. Vai mostrando. Se a pessoa quiser também. Se não quiser, é igual Jesus falou para o Senhor: sacode até a sandália, até a poeira da sua roupa e vai embora. É mais ou menos por aí. Então, meu irmão, as palavras dos perversos são armadilhas mortais. Mas quando os justos falam, a libertação. Quando os justos falam, primeiro é a sua. Estou quebrando essa armadilha mortal, estou quebrando essas correntes, essas cadeias. Quando Paulo e Silas estavam ali orando, já por volta da meia-noite, veio um estrondo, uma coisa que veio do céu, um anjo desceu numa velocidade louca, foi lá e arrebentou todas as portas das cadeias, não só a de Paulo e Silas, não só o tronco que prendia os seus pés com a algema e nos braços, não só isso, mas de todos os presos. Nenhum ousou fugir. Está vendo a libertação quando um justo fala? Quando dois justos ali, no meio daqueles perversos todos, não sei o número de presos que tinha ali, mas era um cárcere pesado, só gente perigosa. Arrebentou todas as cadeias, todas as portas. Não ficou nada. O anjo veio e derrubou um anjo. Veio e acabou com tudo. Ninguém saiu. O carcereiro já ia dar cabo da vida dele, porque sabia que correr era mal. Ele sabia que o capitão da guarda era mal. Ele falou: perdi tudo, eu vou morrer, eu vou suicidar. Olha quando um crente fala lá de dentro: não, faz isso não. Faz isso não. Nenhum dos presos fugiram. Nenhum dos presos ousaram sair, sabe por causa de quê? Porque foi um crente que falou. Houve libertação. Você imagina eles louvando? Eles deviam estar louvando antes já. Eles já deviam estar proclamando a palavra de Deus antes. Porque eles não deixaram para dar meia-noite, começar a orar e começar a louvar e acontecer. Não, eles já estavam. Eles estavam servindo o Senhor, foram presos por causa disso, foram surrados por causa disso, foram levados para o calabouço por causa disso, estavam ali propostos à morte por causa disso. Eram os piores homens que tinha ali dentro daquele lugar, na concepção humana, e eles já estavam orando. E eles começaram a clamar ao Deus de Israel ali dentro. Imagine aqueles presos todos ouvindo isso. Todos ouvindo. Está vendo quando um justo fala? E ouvindo ali o clamor, e ouvindo ali: Senhor, nós te exaltamos porque nós estamos aqui por causa do teu nome. E ali aquela coisa. É a resposta de Deus. Ninguém fugiu. Ao contrário, libertou a eles e a todos os presos e ao carcereiro, todos, a família do carcereiro, todos
todos, dessas armadilhas mortais. Está vendo quando a gente pega o literal da palavra de Deus, presa mesmo, igual quando as batalhas do Antigo Testamento, presa mesmo, como é que acontece? Quando um justo fala. Você já imaginou quantas cadeias você quebra quando você ministra e fala pelo Espírito de Deus, fala direcionado pelo Espírito de Deus, como é que quebra? Você não dá o rebote à altura do outro, você dá o rebote pelo Espírito, você fala pelo Espírito, muda a história. Isso está um versículo só. Senhor, eu achei que eu ia sair assim. Amém? Está entendendo o que o Espírito de Deus está falando com você? Como que muda a história do negócio? Então, muitas vezes, nós perdemos ali de ser instrumento de libertação, instrumento de cura, instrumento de transformação, instrumento de exortação, instrumento de ensino, instrumento de adoração, instrumento de um monte de coisa, porque nós não falamos. E quando falamos muitas vezes sem o Espírito de Deus. E para bandear para o outro lado é fácil, querido. É muito fácil. É muito fácil. Não se engane. Por isso que Jesus advertiu duramente. Por isso que usou os apóstolos para advertir duramente. Aquele que está de pé, vigie para que não caia. Rápido. É rápido. Passa umas propagandas na televisão e eu fico assim com a minha esposa. Aí, que mentirada. Sabe um creme que serve para tudo? Misericórdia. Para tudo. Ele estica, ele encolhe, ele hidrata, ele faz. Não é mal, ele faz isso, faz aquilo. Como? A indústria de cosméticos está ficando trilhardária. Passa isso, passa aquilo outro, passa não sei o quê. É um para refrescar, um para enrijecer, um para endurecer, um para não sei o quê, um para de noite, um para de dia. E o povo, está indo. O que as mulheres do deserto faziam? Cheiravam bem, perfumes na... Como? E as indústrias ganhando rios de dinheiro. Você está vendo aí um exemplo prático das armadilhas mortais? Quem produz, irmãos, teve uma atleta uma vez, do judô, não sei se foi do judô, eu não lembro. Ela foi barrada dos Jogos Olímpicos, que ela usou uma pomada, uma dor lá. E o técnico, o fisioterapeuta, o médico da Confederação Brasileira, o nutricionista, mas sem ninguém das plantas, não tem problema não. Passou a pomada. Ela era garantida campeã dos Jogos Olímpicos. Esse agora vai ter agora? Os Jogos Olímpicos não. Pan-Americano. Era exame de doping. Ela foi vetada. E começou uma guerra, todo mundo, eu lembro, todo o pessoal do esporte caiu matando. Aí, fala que é só fisiculturista, que é não sei o que, você ganhar, tá usando droga, que ninguém. Ela chorou, ela foi banida por 2 anos, ninguém ouviu ela. Um médico começou a pesquisar. E começou a falar com ela, trabalhar com ela, que ela teve depressão, passou por cima, ela ia ganhar, irmão. Era 4 anos de treino para em 5 minutos ali se consagrar uma atleta que não usava nada. Foi barrada, como vários outros, estou dando só esse exemplo. Foi fazer os exames. A pomada que ela usou tinha um anabolizante nela. E entrou pelos poros e caiu na corrente sanguínea. Foi mortal. Está vendo a armadilha? Armadilha. São vários erros médicos, são várias precipitações médicas, são várias coisas que armam uma armadilha mortal para o cristão. Se você não firmar no Senhor, se você não posicionar diante do Senhor, a armadilha mortal. Isso entra em inúmeras. Versículo 8. Escuta essa.
O homem é honrado de acordo com a sua sabedoria, mas o que alimenta perversidades no coração é desprezado. O homem é honrado de acordo com a sua sabedoria. Aquilo que o Espírito de Deus tem te dado de sabedoria, aquilo que o Espírito de Deus tem te dado, te enchido, sabe, um cristão fica sensato, um cristão que tem coisas boas, que tira coisas boas do seu tesouro. Se é tesouro terreno, se é prata, ouro, não, é espiritual, que tiram coisas boas. Esse é um homem honrado, de acordo com a sua sabedoria. Ele não precipitou, ele buscou o Senhor. Tem gente que quer ter resposta para tudo. Se eu não tiver resposta para você, meu irmão, eu vou orar. Mas quando eu te der a resposta, é a resposta que Deus me deu. Porque tem gente que quer saber de tudo. Tem gente que estuda para saber de tudo, para humilhar o outro. Para saber um capítulo inteiro da Bíblia de cor. Isso já foi, meu irmão, isso já caiu do galho. Memorização já foi, já caiu do galho. Por que eu te falo que memorização, que eles ensinam nas faculdades, que eles ensinam em cursos cristãos, enfim, um monte de coisa, um monte de livro que você pode pegar tudo, jogar tudo no lixo? É porque, por um texto só da palavra de Deus, eu estou te falando a verdade. Não vos preocupeis com o que haveis de falar, porque no momento exato o Espírito Santo falará em vós, através de vós, e você vai ser bem sucedido na fala. Está vendo como é que é o negócio? Eu vou tramar. Eu lembro que eu convidei um irmão uma vez para... Era culto lá, para trazer uma palavra, para orar, para falar alguma coisa lá e tudo. O irmão me ligou e falou assim: meu irmão, estou enrolado, rapaz, porque eu não sei por onde começar, eu não sei por onde terminar. Sabe, eu já coloquei os bonequinhos, tudo que eu tenho aqui em casa na minha frente, já preguei para eles, nenhum aceitou Jesus. Ô irmão, me ajuda, tem misericórdia de mim. Eu falei: irmão, passei esse texto, não vos preocupeis, porque é a vez de falar. O mesmo texto que Jesus falou, quando ele mandou os 70, quando ele mandou os discípulos, quando ele mandou eles, mandou a galera lá, vai lá. Ele falou: não vos preocupeis, porque é a vez de falar, porque no momento exato, o Espírito do meu Pai, o Espírito da verdade vai falar através de vós. Então, irmão, sabe o que você vai fazer? O que Deus falou com você, o que você lê e trazer é do Espírito de Deus. Ponto. Não aumenta e nem diminua. Fala o que Deus falou. Pode ser meia hora, 1 hora, 5 minutos, 10 minutos, mas que seja de Deus. Que seja de Deus. Então você pode tirar os bonequinhos, tudo aí, ele tinha colocado lá, sabe, os ursinhos de pelúcia, ele falou a verdade. Então ele, sabe, não consigo. Vai acontecer assim, na hora que eu vou falar lá, ninguém vai entender nada, ninguém vai aceitar nada, ninguém vai querer correção de nada. Foi uma benção. Foi uma benção. O bicicleteiro, eu esqueci o nome dele, você lembra? Foi ele, foi seu irmão, é o seu dia. Ele ficou desesperado. Me ligou umas 4 vezes, hoje ele é pastor. Não sei como é que anda hoje, que eu não vi mais. Mas até quando eu lembro dele, ele chamava Carlão. A gente põe apelido, depois fica enrolado para lembrar o nome, né? Não lembro do nome dele de jeito nenhum. Enfim, né? É um irmão em Cristo. O homem é honrado de acordo com a sua sabedoria. Aquilo que o Espírito de Deus está enchendo o seu coração, está falando no seu coração, aquilo que coloca palavras e coisas sensatas que você tira lá, sabe, daquilo que você reservou para o Espírito de Deus. Sabe, aquilo ali é reservado. Deus te dá uma palavra. Irmão, você pode ter certeza, Deus te entregar alguma coisa, vai ficar no seu bom tesouro, vai ficar ali depositado e isso você vai falar. Em um dado momento, passa 10 anos, 100 anos, 5 anos, 1 hora, 2 horas, você vai falar para alguém. Eu te garanto que vai, não é em vão. Então quando vier isso, aí você tem lá, não, peraí, Deus me deu uma palavra disso, Deus me deu um sonho disso, Deus me deu uma visão disso. Abençoa, liberta, quebra as armadilhas mortais. Esse homem é honrado, esse crente é honrado, esse homem, essa mulher é honrado. Porque usou a sabedoria, um ensinamento que Deus está usando, um ensinamento que Deus está trazendo. E o próprio Senhor falou isso, sobre esse tesouro. Quer ver? Mateus capítulo 12. Vamos conferir lá. Mateus capítulo 12, versículo 35.
Só quero lembrar o irmão e confirmar isso aí, porque foi Deus quem mandou. Eu não ia sair lá de Provérbios de jeito nenhum. Mateus capítulo 12, versículo 35. Olha para você ver que interessante. Uma boa pessoa tira do seu bom tesouro coisas boas, mas a pessoa má tira do seu tesouro mau coisas más. Versículo 36. Por isso vos afirmo que toda palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar contas no dia do juízo, porque pelas suas palavras serás absolvido, e pelas suas palavras serás condenado. Então o que nós temos no nosso bom tesouro? Que o Espírito de Deus nos entrega, que o Espírito de Deus coloca ali, deposita e fala, guarda isso aí que você vai precisar disso aí um dia. Guarda isso aí, vai precisar disso num momento. E naquele momento Deus traz aquilo, você resgata daquilo do seu baú de tesouro e fala. E traz. E muda a história. Porque não vem como uma história bíblica, não vem como um momento bíblico, não vem como uma coisa bíblica, não. Vem como uma prova viva do Evangelho. Vem como uma prova que tudo que está escrito na palavra é verdadeiro. E a pessoa começa a confiar nisso. A pessoa começa a querer isso. Então, se eu conversar com você uma palavra de exaltação, é do bom tesouro. É uma palavra de incentivo, é do bom tesouro. É uma palavra de vitória, é uma palavra de cura, enfim, para o momento ali. Então recebe isso, sabe de quem? Do Senhor, do Espírito de Deus. Então, meu irmão, quando você é usado pelo Senhor, você permite isso, você muda a história. Você muda a história. Muda a história. Isso onde você estiver. Você pode estar no seu lazer ali, então de repente ser impelido pelo Espírito de Deus. Eu lembro um dia eu estava lá no mar lá e fizemos amizade com o pessoal, a gente nem conhecia, começa a conversar. Começamos a conversar e aquela coisa, e eu conversando, de repente ali no lazer, eu falo uma palavra. A pessoa até para assim. Só podia repetir isso de novo? Não, porque Deus fez assim, assim, assim. Onde tem isso? Como que é isso? Aí começa a desenrolar. Começa a mover. Várias vezes, querido, várias vezes, eu e minha esposa conversando com algumas pessoas, ou eu sozinho, ela sozinha, a gente conversando ali, veio um mover do Espírito de Deus. Nós estávamos lá em outro lugar. A pessoa veio ser curada aqui, no João 23. Nós estávamos no lazer, querido. As pessoas começam a pensar, não, está assim, 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 assim. E a gente fala, não, vamos orar, vamos pôr na presença de Deus. Deus é fiel para fazer, para mover. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não vou lá, mas Ele vai. E aí nós começamos a ministrar. Começamos a falar. Quantas pessoas foram curadas? Lá no cantão do mundo, lá. Por causa da sua palavra. Por causa do que você falou. Por causa do que você ministrou. Porque transcende aquilo que nós vemos, vai muito além daquilo que nós vemos. Isso que é interessante, irmão. Um dia eu estava vendo televisão e vendo uma calamidade. Essa última que teve lá, da enchente, acho que foi em Angola, aqueles países lá, o negócio já é complicado, ainda veio uma chuva, um trem doido lá. Eu falei assim, Deus, o que é isso? E fiquei olhando para aquele negócio, porque o jornal, armadilha mortal, meu irmão. Jornal te faz você pecar, faz você irar, faz você condenar sem saber o que é. E o jornal, ó, o âncora, vai cutucando. Eu olhei para aquilo e falei, Senhor, conforta o coração dessas pessoas. O Espírito de Deus começou a falar comigo na hora. Então faz isso aí acontecer. Faz isso aí acontecer. Estava vendo a televisão, irmão. Eu comecei a orar. Comecei a falar com Deus, comecei a colocar na presença de Deus aquele país, aquelas pessoas, aquelas crianças que ficaram órfãos, aqueles pais que ficaram seus filhos, e enfim, perderam suas casas, perderam tudo, e fui orando, até eu ter paz no meu coração. Até eu tive paz.
Porque senão é armadilha mortal. Tem gente que faz greve de fome, é armadilha mortal. Você fazer greve de fome para dar comida na mesa do outro? Não. Você tem que saber das coisas, você tem que saber entender pelo Espírito de Deus. Você tem que saber e compreender que Deus vê e está no controle de tudo. Você não deve se gabar, se colocar no alto e nem se diminuir. Você deve ser cristão, que serve a Deus. Ponto. Em tudo dá graça, porque essa é a vontade dele. Persevera em oração, em clamor, em cânticos. É assim que a gente vence. Quando o mal nos ataca, quando a nossa carne levanta contra nós, como que nós vamos vencer? Nós vamos vencer buscando o Senhor. Nós vamos vencer pedindo ao Senhor fortalecimento. Nós vamos vencer pedindo ao Senhor misericórdia, cuidado, pedindo ao Senhor ajuda. De onde que você tirou isso? Do seu bom tesouro. Mas aquele que tem mau tesouro, o que ele tira? Só mau tesouro, só más coisas. Ah, isso vai dar certo não, isso não funciona não, isso não é assim não. Isso aí é do demônio, isso aí é pastor falso, isso aí é ladrão, isso aí é irmão, isso aí... Nossa, Pai. Mau tesouro. E contamina. Não é o que sai que contamina. Aliás, não é o que entra que contamina, é o que sai. É o que sai que contamina. É o que sai que contamina. Sai, contamina, impregna no lugar. Amaldiçoa. Quebra. E é isso que Deus está falando comigo com você. Que não é bom que nós tenhamos essas atitudes de perversos, de crentes perversos. Que nós tenhamos atitudes de crentes justificados. É melhor você ter atitudes de crente justificado do que de perverso. Mesmo que for chamado de bobo, de otário, de jabuzão, de Zé Mané, mas você está fazendo. Ih, você está nessa ainda? Não, a igreja de Cristo já está assim. Mas Deus não falou comigo isso. Deus não me mostrou assim. Por quê? Que estão acontecendo atrocidades no meio do povo de Deus. Não era para acontecer. Se todos nós servimos ao mesmo Deus, temos o mesmo Senhor e Salvador. Estou falando de todas as congregações na terra. Por que o engano? Por que o escândalo? Porque coisas estão acontecendo que não deveriam acontecer no nosso meio. Porque ai daquele que por ele vieram essas coisas. Por quê? Porque as atitudes são perversas, são ímpias, coração ruim, mau. Eu lembro vou te dar 2 crentes, 2 filhos de crente. Um perverso e o outro justificado. Você conhece a história. O pai chegou para um dos seus filhos: meu filho, vai para a vinha. Eu vou, pai. Fica na paz que eu estou indo. Virou, o que estava no coração dele? Vai na vinha. Falei, pai, pô, já tem lá os empregados lá. Que é isso? Eu vou curtir o dinheiro que você está me dando. Eu vou curtir esses bens tudo aqui. Não foi. Foi para balada, foi para qualquer outro canto. Mas não foi. Chegou o outro filho dele. Falou: meu filho, eu já mandei o seu irmão ir para a vinha, mas o serviço lá está puxado, tem muita uva para colher, o negócio está estreito. Vai lá na vinha, ajuda o seu irmão lá. Ah, não, pai, vou não, cheguei cansado, já tive que olhar as ovelhas, já tive que fazer um monte de coisa, ainda tem que ir lá na vinha ajudar meu irmão. Sabe que meu irmão não faz nada sozinho? Não. Isso é outra presença do pai dele. O pai também não reclamou, não. Ele arrependeu. Ele chegou no quarto dele, e quando ele olhou aquela caminha gostosa, quando ele viu lá o cheiro da comida, quando ele viu, sabe, que tinha lugar para tomar banho, quando ele sentiu tudo isso, ele abaixou a cabeça, arrependeu, falou: não, vou cumprir o que meu pai pediu. E foi para a vinha. Imagina a surpresa dele, o irmão dele nem beirou lá. 2 tipos de crente, 2 tipos de irmão em Cristo. O perverso só anda com a armadilha mortal, para deixar, eu vou. E não foi. Armadilha. Se precisasse de um socorro, se precisasse de alguma coisa, de algum funcionário lá, de alguém, ou se precisasse de vir avisar o pai dele alguma coisa, morreriam para lá, aconteceria, o ladrão já tinha levado tudo, tinha destruído a vinha toda porque ele não estava lá. E o outro foi justificado.
arrependeu, falou, eu vou porque o Senhor tem me dado muito mais. Porque meu pai tem me dado muito mais. E foi. Qual que é as atitudes, irmãos? Como andam as atitudes das igrejas? Como andam as atitudes dos cristãos? Como anda a atitude do povo de Deus? Como nós andamos diante de Deus? Eu estou no 8, né? É do 8? Então, o homem é honrado de acordo com a sua sabedoria, mas o que alimenta perversidades no coração é desprezado. Não tem crédito. Porque sabe o que acontece? Ele vai atropelando. Ele vai dando pernada no irmão, vai dando pernada no outro irmão, vai dando pernada na igreja, vai dando pernada no fulano, vai dando pernada no ciclano. Um dia a palavra dele não tem crédito nenhum, a vida dele não tem crédito nenhum. Aí a morte já chegou, aí ele já está cativo a sua própria arma mortal, aí já começa a ter problema, já começa a ficar apertado, ficar estreito e começa a separar. Está vendo a ruína? Está vendo a morte espiritual? Está vendo a saída da comunhão? E eu falo, irmão, é muito difícil voltar. É muito difícil voltar. E as pessoas julgam sem saber o que aconteceu, sem saber que foi exortado, foi ensinado, foi abençoado, foi tratado, sabe tudo, tudo. E fazem os julgamentos errôneos. Então, eles mesmos se entregam. Versículo 9. Provérbios, capítulo 12, versículo 9. Agora nós já estamos em Provérbios, amém? É melhor ser uma pessoa comum do povo, porém que trabalha duro, e mesmo assim tem quem o sirva, do que fingir ser rico e passar fome. Como é que o crente anda, meu irmão? Para competição, né? Não, irmão, você tem tantos anos de crente, eu escuto isso mais ainda. Até hoje eu escuto isso, misericórdia, Senhor. Nossa, tem esse tempo de crente. Pouquinho tempo fiz a campanha, entendeu? Uma campanha doida lá e tem 5 carros, 300 casas, tem não sei quantas partes de sapato. Meu Pai, tem misericórdia. Que crente que nós estamos sendo. E pior ainda, e o crente que não fica feliz com a felicidade do outro crente? Não fica. A perversidade está tão no coração que não fica. Quer ser melhor, quer ser mais rico, quer ter mais as coisas. É um pobre, cego e mudo. É um pé rapado, como diz o povo na gíria. Quer manter um status, quer manter uma coisa que não tem, que não é. Não tem coisas boas e acha que tem. Quer fazer as coisas, mas não tem. É invejoso. Começa a caminhar numa situação complicada. Por quê? Não tem, mas fala que tem. Pega uma propaganda, vê uma mulher bonita, aí o camarada viu uma Ferrari, ele estava lá, encostado lá, não sei o que ele estava fazendo lá não. Quando ele viu a mulher chegando e tal, não sei se era uma festa, o que era aquilo, ele correu e encostou na Ferrari. Encostou na Ferrari e tal, aquele negócio todo, e pai, começou a conversar com a mulher, aquela confusão toda, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Olha o azar dele. O dono do carro chega. Não entendi. O dono do carro chega. O dono do carro chega. Ele era o guardador do carro. Ele põe o carro lá e ficava esperando as moças saírem da festa. Aí o dono do carro chega ali, entrega a chave. Não sei se a mulher dá um tapa na orelha dele e tudo e sai e vai embora com raiva, porque ela também é interesseira, né? O outro também, interessidade, coisa, né? Assim anda muito crente. Assim anda muito crente. Falando do que não tem, da unção que não tem, do enchimento que não tem, das coisas terrenas, humanamente dizendo que não tem. Fica com vergonha porque não convida ninguém, não conhece ninguém, porque não, eu não tenho isso. E eu falo lá na minha empresa que eu tenho, eu falo não sei onde que eu tenho. Eu lembro um dia que eu falei com um camarada que eu tinha uma academia. Eu, vigilante, era o papo. Qual que era o meu papo? Palavra de Deus e esporte. Eu falei, não, você está precisando de alguma coisa, tudo, de 3 até 11 da noite, meia-noite, eu tenho uma academia simples, humilde, mas vai lá que eu te passo um exercício bacana e tudo. Lembro
se fosse hoje. Chegou num sábado, eu estava aqui, estava eu e mais uma outra pessoa, não lembro. O camarada chegou. Isso passou umas 3 semanas. Parou a motoca aqui, quase que caiu aqui dentro. Chegou, ficou parado aqui na porta, tinha uma portinha aqui. Ô, rapaz, e aí, beleza? Raimundo que chama. E aí, Raimundo, beleza? Cheguei, vem cá, tal. Faz uma aula aí, eu te passo um treininho bacana aí, tudo. Aí, olhou. Eu falei, igual eu te falei, é simples e tudo, é só para maromba mesmo, é só para competidor mesmo, o negócio aqui é estreito. Aí ele olhou, você tem academia mesmo? E eu, sim. Até quando Deus permitir, tem. Veio, treinou um mês, eu nem cobrei dele mesmo. Treinou um mês e tudo. Você tem muito aluno? Esse um mês foi só nisso. Você tem muito aluno? Quando você ganha? O que você é? O que você faz? O que você está fazendo vigilância? Porque foi um presente de Deus para a minha vida. Foi um presente de Deus para a minha vida. Então eu mantenho os presentes de Deus, até quando Deus quiser. Até quando Deus falar, agora eu quero te dar um presente melhor, sai fora desse presente que eu vou te dar outro muito melhor. Não acreditou não, irmão. Não acreditou não. Eu cheguei, eu tinha acabado de ganhar esse presente de Deus, que é o meu páriozinho aí. Cheguei, estacionei o páriozinho. Aí os meninos lá me conheciam já. E uma gerente que estava lá, tinha uma semana, me viu chegando de páreo e entrando. Ela perguntou pro Taz lá do estacionamento. O vigilante que entrou aí? Ele tem carro? Ele está manobrando o carro para vocês, ajudando, né? O Taz morre de rir, vocês viram o menino me contaram. Pai, essa tem uma para te contar. Falei, não, Taz, vem contar a história não. Ah, o fulano falou isso, você falou, é normal. Tem carro? Mas como que eu tenho carro? Tem muito crente assim. Tem muito crente, que não quer ser uma pessoa que trabalha, que dá duro, que tem quem o sirva, sabe, que o ajude, que o direcione, sabe? Tem pessoas que Deus coloca para não servir até rico. Para não servir, não é a pessoa que é boa, não, é Deus que manda. Ó, serve meu servo aí, ó. Serve meu servo aí, ó. O carro dele tem que ficar na sombra. Ó, ele tem que ficar. É assim vai ser. Não se engane não, querido. A nossa vida é dirigida pelo Senhor. Se você permitir ao Senhor, que tenha quem o sirva. Agora o outro tem um monte de coisa, tem muito dinheiro. Irmão, tem gente que ganha 10 vezes mais do que você, do que eu. Um pouco mais um tiquinho. 20 vezes mais do que eu e você. E fica mendigando. Eu te falo para você o que eu estou falando. Tem gente que tem um poder aquisitivo altíssimo, faz conta de 1 centavo. Reclama de tudo, quer desconto de tudo, quer roubar de tudo quanto é jeito, quer... Não, aqui ó, pro crente, ó. O crente não deve ser igual os outros crentes que estão andando aí não, viu? É melhor ser uma pessoa, é melhor ser um crente, vamos dizer assim, é melhor ser um crente comum do povo, porém que trabalha duro e mesmo assim tem quem o sirva. Está ali tudo, mas sempre está tendo uma bênção do Senhor, sempre está tendo uma provisão de Deus, sempre tem ali, ó, é o advogado, é o juiz, é o fulano, é o ciclano, sempre tem alguma coisa. Do que fingir ser rico e passar fome. Tem gente que finge que é pastor, que é missionário, que é levita, que é fulano, que é ciclano, finge que é espiritual, finge que é profeta, tem profecia, tem revelação, adoidado, finge. É um passa-fome, são uns bandos de passa-fome, não tem nada, passam fome, passam necessidade, ficam comendo migalhas, passam necessidade de um monte de coisa. Por quê? Porque não é aquilo que fala. Porque não tem aquilo que fala. Quer manter algo que não tem. Quer manter um status que não tem. Quer manter uma posição que não tem. Cheguei numa reunião uma vez, fui convidado. O que eu fui fazer lá? Só tinha gente da alta.
Era pastor advogado, pastor médico, pastor isso, pastor aquilo, pastor maçom, pastor não sei o que, tinha tudo. Você é, eu sou fulano. Você é pastor de onde? Não, não sou pastor não. Você viu o cochicho falando do outro. Quem convidou isso aí? Coitado do pastor que me convidou, que passa um apê desgramado. Ele vai dar palpite, não vai falar nada não. Mas mesmo assim eu falei. Do que fingir ser rico e passar fome. Tem gente que está com fome da palavra de Deus, mas não dá o braço a torcer. Finge que está bem espiritualmente, finge que está tudo tranquilo, e faz um auê, faz aquelas orações intermináveis, aquelas orações, sabe, modelo, e isso, e aquilo outro. Pobre, cego e nu. Quais as atitudes que nós devemos ter, queridos? Quais as atitudes? O texto é muito claro aqui, ó. Ser honrado, ser abençoado, na sua palavra, na libertação, acontece todas as coisas. Quando você permite Deus falar através de você, quando você permite o Senhor fazer através da sua vida, não depende do homem, não depende de ninguém, depende do Senhor, espera no Senhor. Você está trabalhando, está dando duro. Deus está mandando mais todo dia te servir, todo dia. Todo dia, 40 anos no deserto, de dia e de noite. De dia e de noite. Te manja de dia e te manja de noite, guardando o povo, refrescando o povo, aquecendo o povo. Todo dia, Deus, o próprio Deus, servia alimento para o povo no deserto. Servia o melhor alimento, o maná. Mas teve gente que passou fome, porque queria carne, porque queria não sei o quê, porque queria não sei o quê, porque queria ser rico, porque queria ser sacerdote, sumo sacerdote, porque queria estar no lugar de Moisés, porque queria estar no lugar de Arão, porque queria ser reconhecido, não aceitou ser só um chefe da tribo de Corá, da tribo de fulano, da tribo de Sicano. Hoje os crentes continuam assim. Quando o irmão é bem sucedido, ele pisa naquele que está orando, que está buscando, que está sendo verdadeiro. Mas ele está sendo bem sucedido, sabe como? Cheio de empréstimo, cheio de dívida, cheio de problema, cheio de falcatrua. Mas está lá pisando no irmãozinho. Você tem que orar mais, você tem que fazer mais, ou ser isso, ou aquilo outro. Mas ele está pior, está muito pior. É um passa-fome, um pobre, um cego, um mundo que precisa da libertação, precisa do Senhor. E muitas vezes a palavra daquele que é humilde, simples, é a palavra que vai conduzir ele. Só que tem que ir, ele não vai aceitar. Eu lembro como se fosse hoje, meu irmão. Eu estava pregando, eu estava trazendo uma mensagem numa reunião. Eu fui convidado, fui lá trazer a mensagem e tudo. E na hora que terminou, o pastor, que era lá desse pessoal lá, me procurou e tudo. Aí a gente estava conversando, tomando um suco lá, comendo alguma coisa. Esse pastor chegou, e aí, gente, tal, os membros dele, e eu estava conversando com esses membros. Até a tarde a gente estava conversando de esporte. A infelicidade do pastor. O irmão aí fala bem e tudo e tal, né? Mas ele não usa muito da teologia, né? Ele não usa muita coisa, né? Não sei o que. Ele falou uns negócios lá, os irmãos até ficou assim meio. Aí eu falei assim, pastor, deixa eu te falar pra você uma coisa. Eu falei o que Deus mandou, só isso. Irmão, do jeito que eu estou te falando, eu falei assim, ó, daqui dentro de um ano, nem pastor você não é mais. Assim, ó, não foi eu não, o Espírito Santo. Sabe pode que? Você não é isso tudo que você fala, não. E virei as costas. Você, deixa eu ir embora, senão eu vou acabar falando pela carne, não quero. Nem serve o Senhor mais, querido.
deve receita, deve não sei quem, deve não sei quem, deve não sei quem. Agora eu te pergunto, quem é que vai o servir? Alguém vai dar crédito a uma pessoa dessa? Alguém vai servir uma pessoa dessa? Porque iludiu, porque mentiu, porque fingiu ser o que não era. Fingiu fazer o que não sabia fazer. Se sabe, sabe. Se não sabe, não faça. O cristão tem que ser assim, amém, queridos? O cristão tem que entender essas coisas para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor esteja acima de todas as coisas, para que tenha alguém que o sirva. Porque vai chegar um dia que vai ser triste, irmão. Se a pessoa de Deus te proibir de você servir alguém, você querer servir Deus, você vai ir contra Deus? Você vai ser mais uma multidão, mais um de armas mortais aqui, ó, armadilha. Você vai negar o que Deus está falando e vai fazer. E você vai perder. Então, meu irmão, que você possa entender o que o Espírito de Deus falou com você, que você possa orar, buscar, que você possa entender, ler e reler isso aqui. Você pode ler e reler, ler na sua tradução, pesquisa, faça o que você tenha o entendimento que você tenha, mas que seja pelo Espírito de Deus. Não tem entendimento humano, não, senão você cai nessas armadilhas aqui. Ó. A sua fala não vai ter libertação, você vai ter armadilhas para empurrar outras pessoas para o inferno, você não vai ser nunca honrado, entendeu? Você vai ser sempre desprezado, você vai ser uma pessoa que finge ser e não é. A nossa vida cristã não é medida pelo que nós temos. A nossa vida cristã, ela é olhada pelo que nós fazemos pelo Senhor, pelo que nós fazemos, tendo ou não coisas, sendo ou não, fazemos por amor ao Senhor. Aí Ele manda os anjos nos servir. Lembra quando Jesus ali cumpriu para poder vencer o que ia acontecer com ele? Um jejum pesado no espírito. Quando ele debateu com Satanás, bateu com o que ele tinha, com a verdade. Ele não falou que era filho de Deus? Ele mentiu? Não. O que Satanás falou com ele? Se tu eras filho de Deus, tem uma passagem lá que fala que se você precipitar aqui e cair lá embaixo, ele dá ordem aos anjos para que te segure, dano não te acontece. Não, verdade. Mas tem outra coisa. Não tentarás o Senhor teu Deus. Está vendo? Como ele estava cheio do Espírito Santo? É assim que deve ser o crente. É assim que deve ser o crente. Pula do prédio, acha que vai vir um anjo, ou que Deus vai te dar uma asa? Vou jogar flor no caixão, meu irmão. Então, o que acontece? O que o Senhor manda, o que o Senhor fala, é o melhor para as nossas vidas. Se o Senhor falou o que ia fazer, espera, confia, continue buscando, continue esperando. Se o Senhor não fizer, Ele vai continuar sendo Deus da sua vida. E não fique com raiva porque Ele não fez, não sabe por quê? Ele tem coisas muito melhores. Amém? Amém. Guarde isso no seu coração. Vamos louvar o Senhor para encerrar? Glória a Deus.